O podcast Mundo Ryan é um oferecimento Grube. O Grube é uma plataforma de reservas de mesas que em pouco menos de 4 anos já levou mais de 150 mil pessoas aos seus restaurantes parceiros no Nordeste brasileiro. Na Grube, o usuário não paga nada para reservar e consegue economizar na hora da conta através do app. Para o dono do restaurante, o Grube traz uma maior rotatividade nos períodos ociosos e gera um incremento financeiro para o negócio. Grube. Bom, pessoal, eu tô aqui com um dos ícones da minha infância, um cara que é um dos maiores youtubers do Brasil e é um cara diferente aqui do meu podcast porque ele é velho, né? Bem-vindo, Wendel Bezerra! Muito prazer, obrigado. Porra! Esse bate-papo, esse encontro aqui. Pô, é um prazer todo meu. Você tem quantos anos, Wendel? 44. Então você é 2 vezes mais velho do que o último convidado, o Bruno Vital, cara. O quê? 22. 22, caramba. Mas eu trouxe o Wendel pra cá porque a história dele é muito interessante. Ele é um expoente na profissão dele. E é uma profissão diferente. O que você faz da vida, Wendel? Basicamente, eu trabalho com dublagem, né, como dublador e diretor de dublagem, que é um universo escondido, assim, né, totalmente behind the scenes. Então, até muito pouco tempo atrás, ninguém nem imaginava que existia dublador, né? Você vê o produto pronto lá, dublado, Bruce Willis falando em português, mas as pessoas não pensavam, mas peraí, de quem é essa voz? De onde vem esse cara? Putz, eu vi um vídeo aí, acho que era o Zina. Lembra do Zina, do Pânico? Sim, sim. Ele foi numa conferência do Chaves, aí o dublador da Chiquinha, a dubladora da Chiquinha tava lá, ele falou, eu falo igualzinho a Chiquinha. Você fala igualzinho a Chiquinha. Mas acontece, às vezes o pessoal fala, pô, imita o Goku. Eu não imito o Goku, eu faço sou o Goku. Aí você fala, oi, eu sou o Goku, cara, é igualzinho. Igualzinho, mas eu sou ele, filha da puta. Vamos lá, dos seus personagens, Goku, Bob Esponja, o Bear Grylls, Prova de tudo, o Cake Boss, é o Bud Valastra. Isso. Das antigas, das assim. Das antigas. Bob o Construtor. Bob o Construtor do Discovery Kids. Isso, é. Caramba. O Sam, do Senhor dos Anéis. Sam era o Sam Pippin. Não, Pippin... Pippin era o outro, era o Samwise Gamgee. Que era o melhor amigo do Frodo. Isso, exatamente. E tinha uma voz de bobão. Isso, como é que é essa voz? Era uma coisa doce. Puxa, senhor Frodo, você não pode fazer isso. Era uma coisa igualzinho. Suave. Verdade. Sam, E dublei filmes famosos, antigos, né? Da década de 80, 90. Caramba, 80? É. Você trabalha com essa porra desde os 7, 8 anos de idade. Então conta aí, 81. beleza. Como é que te botaram, você, com 7 anos de idade, pra trabalhar? Isso não é exploração do trabalho infantil, não? Pois é. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi trabalhar. Sempre. Pô, que legal. Porque aí na vida pessoal, com os amigos, com as meninas, eu sempre sabia mais que todo mundo, eu sempre era mais eloquente que todo mundo, eu sempre tinha um conhecimento maior e um alcance do que todo mundo, justamente porque eu trabalhava. Porque eu vivia ali no meio de adultos, ouvindo conversas diferentes, histórias diferentes, aí dublando filmes de tecnologia, de guerra, de passado, de futuro, de amor. Então, o meu leque de assuntos era muito maior do que qualquer criança ou adolescente da minha idade. Então, isso fez toda a diferença na minha vida, no meu dia a dia. Então, você, a pouca idade, você já era PhD na escola da vida. Tipo isso, porque eu já sou um filho mais novo. Certo. Então, eu já aprendia coisas com os meus irmãos mais velhos. Tá. Que uma criança que não tem irmãos mais velhos e tal, não teria essa experiência. A exposição ao mundo dos adultos. Tá? Exatamente. Então, eu passei a vida inteira, o que hoje já não acontece mais, mas eu passei a vida inteira sendo o mais novo na roda, porque... lá no Mastermind você é mais velho, é exatamente, verdade. Isso foi mudando. Mas foi mudando por quê? Porque eu também quero... Eu falo muito o seguinte... No meu universo, eu sei de absolutamente tudo. Eu conheço absolutamente tudo e sempre fui bom, me destaquei em absolutamente tudo do meu universo. Sobre direção, dublagem, atuação. Exato. E na dublagem especificamente, eu passei por todas as etapas até ser um dono de estúdio.
Então, eu conheço bem o caminho e todos os lados, né, da coisa. Aí eu comecei a querer conversar sobre coisas das quais eu não sei absolutamente nada. Tipo? Tipo YouTube, Certo. business, marketing Porque pessoal e digital. você era focado naquele negócio e ficou muito bom naquilo. Exato. E agora você está expandindo sua cabeça para ficar bom em outras coisas e aprender com pessoas que já são boas naquilo. Eu queria fazer parte de assuntos onde eu sentava e não sabia nem o que falar a respeito. Isso é bom, você aprender, né, cara? Até eu tava falando pra minha mulher hoje que você casar com alguém que é bem mais nova que você, que tem uma história de vida completamente diferente de você, das duas uma, ou você quer impor a sua verdade, ou você quer aprender sobre outra perspectiva. E isso, pra mim, o caminho mais fácil é o primeiro, impor sua verdade, porque eu sou mais velho, eu sou mais experiente, eu passei por mais coisas, eu ganhei mais dinheiro, você não tá precisando falando. Tá? Exatamente, e eu preferi, consciente ou inconscientemente, o contrário. E isso é muito bom pra mim, porque me rejuvenesce, entende? Me faz ser aluno de novo, me faz... É quase um exercício de humildade, porque é fácil eu ficar lá na minha zona de conforto e falar, não, eu sei dessa porra toda aqui, eu que sei do negócio. Pra mim acaba sendo mais interessante ouvir e aprender com gente que de repente eu falo, puta, esse cara não sabe porra nenhuma, mas ele tá falando de um negócio que eu não sei porra nenhuma. É aquela coisa, quando você é o melhor cara da sua sala, você tem que trocar de sala. Tipo isso. Basicamente isso, você troca de sala quando você é o melhor da sala. Porque dali você não vai mais pra lugar nenhum. Exatamente. E beleza, você começou a trabalhar com 4 anos de idade. 4 anos, numa peça de teatro onde eu tinha 2 falas, que era mamãe, estamos com fome, queremos comer, e a outra fala foi a mamãe que mandou. E aí Tua mãe te botou num negócio desse, pra fazer 2 falas. Exatamente, pra ser filho da Bibi Ferreira. Pô, aí é outra parada. Então, aí... Porra. Bibi Ferreira, na época, hoje em dia, ela é tipo Suzana Vieira, assim, um top da Globo. Não, Fernanda Montenegro. Topzona, então. Fernanda Montenegro, assim. Fudida, exato. Vencedora de Emmy, o caramba. A Bibi Ferreira, tá. Aí eu fiz essa peça que eu era filho dela e eu era criança prodígio, então eu acho que eu falava muito, eu brincava muito, eu não sei o que, eu encantava os caras lá. E aí pintou um teste para uma peça, pro Tistu, menino do Polegar Verde, então era um teste para fazer o Tistu. E eu passei... Teste infantil. Eu passei porque o Tistu tinha 6 anos de idade. E aí tinha um monte de moleque lá de 8, 9, 10, 12 e tal. E aí tinha eu que tinha 6 anos de idade. Mas com a sagacidade à frente da sua idade para decorar as falas. Isso. E para ser... Cantava, dançava e tal. Aí falaram, porra, acho que é esse moleque. E tinha tipo 20 atores na peça, eu era o protagonista. Com 6 anos. E a galera ficou louca comigo. Eu fiquei 3 anos fazendo a peça e aí você começa a te indicar pra comercial, pra... Network, você fazia network desde os 4 anos de idade, basicamente. Tipo isso. Aí começaram a me indicar pra um monte de coisa e eu ia bem nas coisas. Aí até que... Mas a grana já tava caindo, não? Naquela época não se ganhava dinheiro que nem hoje. Com teatro, com qualquer coisa. Né? Hoje em dia, um moleque de 8 anos faz uma novelinha, ele vai ganhar, sei lá, tô chutando aqui, né? Mas tipo, vai ganhar 15, 20 pau. Sério? Se você for traduzir... Sério? E hoje, se for traduzir pra hoje, era como se ganhasse R$800 por mês. É que nem jogador de futebol, né? Por exemplo, o Sérgio o Zico não ganhou... O Militão. Que o Zico é o Zico. E o Militão é um cara que tá começando agora. Exato. Então você diz que o Militão, hoje em dia, ganha mais que o Zico naquela época. Com certeza. Com certeza. Sério? O Pelé nasceu na época errada. Era pra ser um trilhardário monstruoso. Sim, mas o Pelé ele é rico hoje em dia, mas seria mais rico se estivesse jogando. Com certeza. Então o nego não ganhava dinheiro, tipo, com mídia, por exemplo. Exato. Com novela, não era tão assim. Não, os caras tinham que ralar. Tinha até a história de que, porra, ator é tudo pau, tudo fudido. E a atriz era tudo puta, antigamente. Essa. Você é atriz, você faz outra coisa por fora. Era muito comum os caras falam, o que você faz? Sou ator. Mas você trabalha com o quê? Tipo, isso não é uma profissão. Não, mas pior que eu recebo isso até hoje. O que você faz? Eu sou escritor. Mas qual é o teu trabalho de dia? Tipo isso. Hoje não. Hoje
o cara fez um comercial bacana. 20 pau, 40 pau, um comercialzinho, dá uma porrada que dá pro cara viver um ano inteiro com aquilo. Dizem, né, que o Rodrigo Lombardi, acho que foi o Rodrigo Lombardi, eu posso estar errando o nome aqui, mas ele conseguiu o papel dele na novela das 8 e ele foi muito bem, enfim, a vida confabulou ali para que as coisas dessem certo. Então, na primeira novela dele, naquele 1 ano, ele ganhou 1 milhão. Aí, a partir daí o cara entra em outro patamar. Exatamente. E aí qualquer comercial, qualquer novela, qualquer já está em outro nível. Né? Então, isso é uma coisa bem comum. E também tinha assim, o cara fazia a novela e um comercialzinho ou outro. Hoje em dia, o leque é tão grande de coisas que se faz. É evento, é palestra, é comercial, é institucional, enfim. Mestre de cerimônia. Exato, o postou uma foto. Story. Então se ganha bem mais do que antigamente. Caramba, então hoje é muito mais lucrativo ser famoso do que quando você começou em 1980. Sim, exatamente. Okay. Aí você foi fazendo seu networking desde criança, você estudava, claro, né? Sim. Como é que você conseguia conciliar um com o outro? Tipo... Eu tinha muita facilidade, então eu não precisava estudar muito. Eu sempre tirava 10. E os professores sabiam que eu fazia teatro, que eu fazia coisa. Então, às vezes, eles relevavam as minhas ausências, as faltas e tal, porque eu ia bem. E eles sabiam que também aquele dinheiro era para ajudar em casa. Não era uma família de classe média que, ele vai ser ator. Ou ele... Era um trabalho. Você era meio que o breadwinner, você ajudava a pagar as contas de casa com o seu trabalho desde os 4 anos de idade. Sim. Então você tinha aquela responsabilidade de trazer... É igual, sei lá, a família do jogador pobre que investe nele desde os 12 anos de idade para ele ganhar aquele salário do clube. Mas era bem isso, porque a gente era bastante pobre, assim. Mas você nasceu na Vila Nova Conceição, que é bairro rico. Mas isso é aquelas coincidências da vida. A gente morava... Minha mãe morava nos fundos da casa de uma costureira, sabe? Essas coisas. Entendi. Mas a gente foi despejado várias vezes. Caramba! Várias vezes. Então tu passou perrengue. Da minha mãe ter que falar... E eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque era criança. Então, de repente, todo mundo tem que descer. Eu lembro bem dessa imagem da gente descendo de um prédiozinho que a gente morava. E, e aí lá fora, minha mãe, meus irmãos, mas e agora? Pra onde que a gente vai? Caramba, mano. No meio do dia, chegava lá um oficial de justiça, despejo, porque não pagava aluguel. E a minha mãe tinha que se virar lá com 5 filhos. Eu lembro da gente morar num quarto, numa casa no centro da cidade. E tinham 3 quartos lá na parte de cima da casa. E em cada quarto morava uma família. Então, num quarto era uma mulher com a filha, no outro quarto eu não lembro, acho que era um casal, e no outro quarto era minha mãe e nós 5 num colchão no chão. E tudo encaixotado, tudo em caixas, a roupa... Porque você tinha acabado de ser despejado de algum outro lugar. Exatamente. Aí, aos poucos, mas a gente sempre trabalhando e estudando, minha mãe dando um jeito para as coisas acontecerem. Para sustentar 5. Sua mãe é guerreira. Não, e ela estudou até a 4ª série. Então, eu acho até que naquele período assim da vida ela estava meio iluminada, cara, porque não tinha crédito, que nem hoje, né? O cartão de crédito, não sei o que, não tinha. As coisas eram no cheque ou no dinheiro. Certo. Então, não tinha telefone, né? Não tinha celular. O acesso às coisas era muito mais difícil do que é hoje. Certo. Então, putz, cara, eu não sei como é que ela fez. Porque a gente meio que não brigava muito, ninguém se perdeu, virou um rebelde, um drogado, alguma coisa assim. E ela conseguiu fazer com que todo mundo trabalhasse e entendesse que era um grupo, que a gente tinha que se ajudar e comprar comida. Então você, como ator, já era o adulto da família, basicamente. Sim. Eu paguei aluguel, comida. O meu estudo sempre foi eu que paguei, desde criança. Sempre foi eu que digo, eu seu trabalhava trabalho, para isso, certo. exato. Seu trabalho como dublador, já era dublador nessa época, não? Dublador começou com 7, 8 anos. Sempre dublando as criancinhas dos filmes da Sessão da Tarde. Exato, exatamente. Caramba. Aí você foi crescendo, você foi estudando também. Aham. E mantendo esse seu trabalho paralelo sem parar. Ou você, Não, sem parar.
Sem parar. Sempre como ator, sempre como dublador. Isso, teatro, comercial, rádio, dublagem. Já foi locutor de supermercado também, não? Não. Outro dia Arroz parbolizado, R$1,99 o quilo. Na Leroy Merlin, eu acho, aí tinha um locutor muito brega falando, eu pensei em fazer um storyzinho, né? Aí depois eu também achei meio de mau gosto, porque o cara tá ali trabalhando, o trabalho às vezes dele, o cara certo. é novo e ele tá se achando, né? E então eu acabei não fazendo, porque ainda mais que eu como um profissional da voz, seria bem escrotinho, né? Eu zoar alguém que, porra, tá começando, tá tentando se encontrar ali e trabalhando honestamente, né? Certo. Mas eu quase fiz. Mas assim, você tão ocupado com o seu trabalho de dublador, de ator e sua escola e manter a sua família viva, entre aspas, pagando as contas de casa, você tinha algum sonho, cara? Sonho? Eu quero ser isso quando cresceu. Você só deixava a vida te levar e trabalhava e... O que eu queria, que era sonho era ser jogador de futebol. Todos nós, né? Mas não dava, porque eu tava trabalhando. Mas... Você chegou a treinar, não? Não, nada. Então você nem chegou perto, assim, Não, tipo... nem cheguei perto, exato. Sei lá, eu entrevistei o Trota, ele chegou até o sub-18. Eu cheguei ao sub-18 das categorias de base lá em San Diego. Mas eu larguei, entendeu? Eu fui jogador de outra coisa, mas eu sempre, até hoje, eu falei, caraca, queria ter sido jogador, ter uma vida legal ser jogador, né? Pô, legal, né? Mas não, nem cheguei perto. Porque não dava, porque eu estudava e quando eu não estava estudando, eu estava trabalhando. Sim, mas na época, assim, da sua época de infância, você tinha seus 10 anos... Era a época, sei lá, de Rock Santeiro, José Wilker. Quem era o Rock? Era o José Wilker. Não. Era. O Zé Maia. É o Zé Wilker, é o Rock Santeiro. Era o Rock Santeiro, né? Você não olhava assim pro Antônio Fagundes, José Wilker da vida, pô, eu quero ser esse cara aí. Não, porque protagonista de novela da Globo. Eu sou ator, eu quero ser protagonista desse cara. Não, porque, primeiro que eu enxergava como uma coisa normal, porque como eu fiz novelas... Também, você fez novela também? Fiz na Bandeirantes, na SBT, fiz uns casos especiais, uns programas especiais. Tipo o quê? Na Globo. Usurpador? Não, Usurpador é mexicano, mas tipo... Eu fiz, na Bandeirantes era uma novela chamada Braço de Ferro, que era uma molecada, tinha até o Celton Mello, e que depois virou dublador também. Aí depois que ele voltou a ser ator. Dublou Shrek? Não, ele dublou Rio, Celton Mello. Dublou várias paradas. Ele dublou... Um desenho aí... Karate Kid. Karate Kid. Ele era o menininho, o Daniel San. Daniel San, exatamente. Caramba. Antes dele virar o Celton Mello, ele era dublador do Daniel San. Exato. Ele dublou, fez comerciais, coisa que a gente fazia, comercial e tal, não sei o quê. Aí ele fez uma novela na Globo, que na verdade, a primeira que ele fez, não sei se foi ele, acho que foi ele. Podia ter sido eu e meu irmão, porque a gente foi chamado pelo diretor, que é o Jaime Jardim, que dirigiu a novela da Bandeirantes. Certo. Só que, não tinha como minha mãe ir pro Rio de Janeiro com 5 filhos, e assim como também ela não deixaria ficar 2 lá, moleques sozinhos. E então foi uma oportunidade que não rolou. Entendi. Mas eu acho que não rolou porque não tinha que rolar. Eu não tenho muito essa... E você não olhava também pra dizer, caramba, eu quero ser um grande dublador quando eu crescer? Então, a vida foi te levando para esse caminho ao longo... Exato, mas teve um período, quando eu estava na faculdade... Faculdade de quê? Eu fiz Direito. O que tem a ver? Nada. Me formei em Direito. Ah, você formou? Sim. Caralho! Porque eu falei, putz, por que eu vou fazer artes cênicas ou qualquer coisa parecida se eu trabalho nisso desde os 4 anos de idade? Você vai dar aula pra esse filho da puta, vou ficar ouvindo alguém lá na frente falando groselha. Tá. Né, falando teorias. Vou me especificar em outra coisa. Exato. Meio como um plano B, não? Sim, exatamente. Meio como plano B. Porque... Pô, só tem plano B quem não acredita no plano A, né, cara? Sim, porque senão você não precisa do... Então, mas aí, exatamente, nessa época eu tava um pouco sem saber se ia dar certo, se ia não dar certo, qual é que é. Aí no meio da faculdade, um dia lá, falei, cara, eu vou parar com tudo e vou focar em dublagem. Porque várias coisas na TV ou no teatro me incomodavam. E... Tipo, muita lambeção, muita puxação de politicagem, saco, muita coisa ligada a sexo e amizade. Já? Ah, sim. Quando você era adolescente tinha isso já? Sim.
rola um corporativismo, coisas que me incomodavam. Ou às vezes o cara, porra, ele é um cara ruim, um cara fraco, mas é o bonitinho, amiguinho da galera que topa qualquer parada, então isso me incomodava demais. Aí e na dublagem não tem muito isso, cara. Ou você dubla ou você não dubla. Você pode ser um monstro de feioso, de torto, ou ser um cara antissocial, mas se você é bom no trampo, você vai trabalhar e sempre vai ter trabalho. Tá, entendi, né? entendi. Você depende mais de você do que qualquer outra coisa. Do que de esquemas, externalidades. Exato. Aí teatro é legal, eu gosto. Só que eu sempre odiei a parte do ensaio. De ter que ensaiar. Treinar pra quê? Tipo pra isso. que treinar? Se eu já sei o que fazer. E quando eu trabalho, eu sou muito concentrado. Então, nos ensaios, eu era bem concentrado. Eu era observador, eu prestava atenção. Então, às vezes, com, sei lá, X dias de ensaio, eu já estava pronto para fazer. E tem gente que é mais lenta. E isso me irritava. E o cara não passava o texto antes, você já tinha teu texto, a pessoa não lembrava da fala, você tinha que voltar por causa dela. Ou o diretor às vezes fala, essa cena é assim, assim, assada. Aí a pessoa não consegue, não entende, não absorve, aquilo ia me tirando do sério, me tirando um pouco o foco. Eu, na época da escola, eu também, você falou que era prodígio, eu também era prodígio, eu aprendia rápido. Por exemplo, a professora passava a matéria em 50 minutos do tempo de aula, eu aprendi em 5 e eu ficava os outros 40 segundos avacalhando a turma. Sei, eu também. Você avacalhava, você fazia merda. Sentei assim. no fundão, sempre. Eu fazia merda, eu fazia muita merda. Eu fui expulso de sala várias vezes por causa disso. Uma vez a coordenadora lá, ela falou, putz, ainda desce, vai lá jogar bola. Vai. E tuas notas eram boas. Então, porque ela falou, eu não sei, mas o que eu vou falar? Você vai bem, eu já te dei advertência, já te dei não sei o que, já te dei suspensão, não tenho mais o que te falar. Eu só vou te pedir, para, meu. Para. Eu fui convidado a me retirar do colégio 2 anos consecutivos, porque o meu colégio tinha nota de comportamento. Não reprovava, mas quem não preenchia o requisito da nota de comportamento era convidado a sair. Então, meu pai, até hoje, ele joga na minha cara que ele teve que ajoelhar pro freio do colégio para que eu continuasse lá, cara. Brabo isso, brabo. Daí, como é que você, você descobriu que teu caminho era a dublagem e foda-se o direito? Então... Acabou de fazer um Bob Esponja agora. Ô, Bob Esponja, como é que você descobriu que teu caminho era dublagem e não o direito? Não, meu caminho era fazer hambúrguer de siri. Então, não sei te dizer, cara. Foi tipo isso, no meio de uma aula, eu fiquei pensando na minha vida, a aula tava chata. Eu comecei a pensar assim na vida, sabe quando? Pensar na vida. Uhum. E que todo mundo uma hora faz isso, né? Certo. E aí eu tava pensando, falei, eu não gosto de tal coisa. Não me... E aí o lance da dublagem era um lance que eu me divertia fazendo, né? Eu me divertia antes, durante, depois, quando eu via na TV. E aí eu falei, E na época a dublagem pagava mal. Então foi uma escolha bem de... por prazer. Sério? Pagava mal? Mal. O mercado era diferente. O que mudou do mercado de lá pra cá? Porque hoje paga bem, porque hoje tem muito trabalho pra fazer. Por que mudou? Mudou, assim, teve os dubladores viviam fazendo greves e tal, e não sei o quê. E aí teve uma que juntou Rio e São Paulo. Porque tinha essa coisa, se São Paulo para, o trabalho vai pro Rio. Aí se Rio para, o trabalho vai para São Paulo. Lá era o que? Herbert Richards? Isso. O principal estúdio era Herbert Richards. Na época. Eu lembro que nos VHS que eu alugava era a versão brasileira Herbert Richards. Exato. E aí fizeram essa greve geral, né? Parando os 2 estados. E, falando que ganhava pouco. E aí... isso foi pra justiça. Eita! E aí foi até o último grau lá da justiça. Não sabia que tinha tanto dublador que assinou. Assim. Não, hoje tem muito mais. Naquela época era 300, 400 neguinha. E aí, o troço foi até o limite. Foram 2 meses de greve. E aí o cara lá, o ministro, acho que era Almir Pazianotto, que assinou o negócio. E o aumento foi de 90%. Que isso? Então quase que dobrou o valor da hora do Não, pro chefe isso aí é horroroso, né? Não, deve ter... Atrapalhou bem a vida dos caras.
Você sobe teu maior custo, que é o custo de pessoal, por 90%, vai tomar no cu. Hoje eu, como dono de estúdio, eu fico imaginando o impacto. Imagina isso, imagina isso. Porque certo? você não consegue repassar isso da noite pro dia para o cliente, né? Mas isso mudou um pouco a renda do dublador. Tipo, teu salário aumentou. Quantos anos você tinha? Eu tinha, nessa em 97 a 23. Tá. Aí Mas vamos dizer, ganhar quase o dobro. Você ganhava, sei lá, R$2.000 por mês, você passou a ganhar 4. Exatamente, por aí. da noite pro dia. Da noite pro dia. Tá. Aí você ficou marrento. Não, mas eu gostei. Óbvio. Aí a partir dali o dublador passou a ganhar mais decentemente, vamos dizer assim. E aí nunca parou mais. O dublador começou a ter sempre reajustes e tal, e sempre acompanhando no mínimo a inflação, às vezes acima disso e tal. Certo. E o volume de trabalho foi aumentando também. Porque o Netflix apareceu, porque o DVD apareceu. Tudo. No começo foi o DVD, que passou a porque dublar mais coisas. todo DVD tinha Exato. Inglês e português. Na época o VHS tinha filmes de adultos que era só legendado. Exatamente. VHS era um lançamento ou outro. E filme infantil. Também. Mas que também não tinha o mesmo volume que tem hoje. Antigamente, filme infantil... Era um por ano da Disney, isso, era só nas férias. A Disney só soltava nas férias um por ano, hoje verdade. Tem todo final de semana. Se você quiser, você leva teu filho para ver um filme para cinema, né? E os principais filmes infantis eram dos Trapalhões, né? Isso. Então, tipo, aí chegou o mercado DVD cinematográfico cresceu, aí teve o DVD, aí depois chegou a TV a cabo, aí agora o streaming. Netflix. Não, quer dizer, TV a cabo também tinha muita dublagem das séries. Exato. No seu caso, o Bud. Discoveries. Você dublava os Discoveries também? Sim, aqueles documentários. De leão? De qualquer coisa. Agora o leão vai caçar. Vamos medir. Eu lembro que eu fiz que era um cara que ele media a mordida do jacaré, a força da mordida do leão, Mythbusters, sei lá, uma coisa. O salto do canguru, sabe, uns papos meio assim. E a gente dublava de tudo. Dublou forró também, não? Eu dublei aqueles Emanuele. Não acredito. Não, você tá falando, tá de sacanagem. Não, sério. Só que eu já bati muita pro Emanuele na Bandeirantes. Isso, na Bandeirantes. 2 da manhã, Cine Priveira, Emanuele. Pô, vários Emanueles, que era a extraterrestre. Sim. Mas aí você dublava o quê? Tipo, um carinha lá que de repente vai pegar alguém. Aí ficava aquele puta papo de aranha. Eu falei de sacanagem, eu perguntei de sacanagem, você já dublou pornô, mas você dublou mesmo. Esses Só que no Emanuele, as transas, vamos dizer assim, que não aparecia nada. Era soft porn, soft. Normalmente ficava o áudio original, porque era só gemessão e tal. Verdade, verdade. Fala. Então, grande parte das vezes pulava esse trecho. Mas o pornô dublado, eles também dublariam os gemidos? Sim, porque às vezes no meio da gemessão a pessoa fala a palavra em inglês. Exato. Entendi. Então ali às vezes não dá pra tirar do original, o dublador tinha que fazer. Mas esses pornô nunca fiz, não. Mas não por nada, na época, é trampo. Você é igual puta, então, basicamente. Pagou a hora, você tá lá. Grande parte da dublagem, e hoje isso é uma coisa que eu brigo um pouco contra, porque eu acho que o dublador ele tem que ser valorizado, se ver mais como artista do que... Então, por exemplo, hoje, é que demora um tempo, né? Mas hoje, por exemplo, às vezes você dubla um filme, aconteceu em Birdman, que eu dublo o Edward Norton. Você é a voz principal. Acho que quem mais dublou ele no Brasil, acho que fui eu. E aí ele faz um personagem escroto pra caramba, meio grosseiro, meio estúpido. E aí tinha uma fala que ele fala assim pra um cara. Ele fala, tá vendo aquela... Ele fala assim, o sucesso da tua peça vai depender daquela mulher ali na ponta do balcão. Aí ele fala, aquela ali que parece que lambeu o rabo do mendigo. Uhum. E aí pediram pra trocar, depois que eu gravei, voltou pra falar bumbum ou traseiro, alguma coisa assim. E aí eu mandei um e-mail falando que eu não ia refazer, porque era a minha voz que ia pro ar e era um absurdo, é por isso que a dublagem é tida como isso. Mas não é qualquer dublador pra você botar o traseiro. Eu falei, eu não vou falar isso. Porque o original é assim, eu vou manter ridículo, o original. não combina com o personagem, não tem a ver, é desrespeito ao público e é minha voz, eu não vou falar isso. Aí eu mudei pra sovaco, eu falei, aquela mulher que parece que lambeu o sovaco do mendigo.
Porque continua sendo um pouco escroto, um pouco agressivo, mas eu jamais ia mandar um bumbum, bunda, traseiro e tal, porque não condiz com o personagem. E hoje em dia as pessoas conhecem a minha voz. Então eu faço alguma coisa ridícula em dublagem, vão saber que fui eu. Certo. Ninguém vai saber Certo. quem dirigiu, quem mandou, se foi o cliente, se foi... Então eu acho que falta um pouco isso para o dublador hoje em dia, de se posicionar artisticamente. Entendi. Mas é um Se processo. posicionar como um artista, não apenas como um dublador, um fazedor de vozes Exato. em cima do... tipo isso que você do falou da puta, ó, tô pagando, vai lá e faz e tal. Acho que às vezes você tem que se colocar. Mas você não diria que você faz isso porque você já é o Wendel, Sim. o cara do 1 milhão de seguidores, o cara do... Sim. Mas acho que... E também por maturidade, né? Com o tempo, eu acho que você tem que quebrar, às vezes, um pouco o status quo. Às vezes a gente entra num ciclo do dia a dia que você, de repente, não percebe que você está trabalhando feito um bancário. Nada contra os bancários, mas é um trabalho artístico. Não é você um carimbador que passa o dia carimbando. Você tem que ter um pouco de falar, opa, peraí, eu tô me deixando levar pela cintura, rotina. Criatividade, Exatamente. Personalidade. Agrega valor. Hoje em dia, né, aquilo que eu te falei, em pesquisas, por que a dublagem cresceu? Não é porque os caras são loucos, porque dublar é bem mais caro que legendar. É bem mais caro. Então, se cresceu o número de produtos dublados, é porque vende-se mais. Exatamente, você vende mais um produto dublado do que legendado. Então, você tem que ter essa consciência de que o teu trabalho é uma peça importante do mecanismo. Do quebra-cabeça do cara ali. Exatamente. E no caso, você falou, são as estatísticas que o próprio Netflix, as pessoas... Sim, os canais acabam... Na época, o TNT, quando começou isso, o canal Era legendado, TNT, eu lembro, o TNT era legendado. E aí fizeram uma pesquisa lá que, independente da dublagem ser boa ou ruim, tal canal tinha uma audiência maior do que os outros. Tanto que o Telecine Pipoca nasceu por conta disso, que o Telecine era, nós somos o Telecine. Que e era aí, Telecine Premium, isso, Action, tinha vários... Emotion. Exatamente. E aí eles lançaram... O Telecine 4, que era antes de ser Pipoca, era Telecine Rap e tinha filme legendado. Isso, era tudo legendado. Aí do nada trocaram o Telecine Rap por Telecine Pipoca pra tudo dublado. Isso, e aí, sei lá, em um mês, sei lá, enquanto... Que a audiência aumentou, ultrapassou a audiência de todos os outros telecines. Significa que o público brasileiro é, sei lá, preguiçoso de ler legenda? Na verdade, não. Eu também até achava um pouco isso uma época, mas a gente ouviu de um pessoal do Netflix que eles fizeram uma pesquisa lá fora, né, com 3 públicos, 3 línguas diferentes, e exibiram um filme dublado para uma plateia e o mesmo filme legendado para outra plateia. Isso em 3 línguas diferentes, né, 3 países diferentes. E aí, após ao término do filme, fizeram perguntas e aí descobriu que a galera que assistiu dublado absorveu 70% mais do conteúdo do que quem entendi. viu. Então, tanto que na Europa, né, na Alemanha e tal, eu tenho um amigo alemão que ele falou isso. Ele falou, cara, eu só conhecia a voz dos astros de Hollywood aqui no Brasil. Porque lá nos cinemas é tudo dublado. Espanha também é assim, ó, tudo dublado. Então você vê que não é um fenômeno que depende de preguiça ou de falta de instrução. É um lance mais humano, cultural. E isso tem mudado aqui no Brasil. As pessoas muitas vezes ainda não têm coragem de falar, vamos dizer assim. Porque é meio cool você dizer que não, eu prefiro legendado. Aí, então tira a legenda e vê essa porra aí. Sabe tanto de inglês ou... Porque aí você perde realmente parte do conteúdo. Você vê o figurino, o cara ganhou o Oscar, efeitos especiais, ou o ator que, o personagem dele quase não fala e o cara ganhou o Oscar, mas você não viu nada. Não é que não viu, você perdeu pelo menos 30% de informação do conteúdo porque você tá lendo. Você tá lendo. Você não tá olhando... Tá, entendi. Então a gente ainda tem um pouco de preconceito quanto a isso, mas melhorou bastante. O mercado cresceu, a taxa, quer dizer, o salário hora do dublador subiu, tem mais business para fazer, mais dublagem, tem mais estúdio, então. E também. Produtos paralelos, né? Do tipo, vamos supor, eu faço Bob Esponja. Aí tem o boneco do Bob Esponja que vai falar. Então, tipo, isso eram coisas que não existiam. Por exemplo, a Mattel vai lançar o boneco do Bob Esponja, vai te contratar para fazer a voz do boneco. Exatamente. Ou um comercial, sei lá,
Colgate Bob Esponja Exato. vai te contratar para fazer a voz do Bob Esponja. E isso eram coisas que não existiam, né? Às vezes campanhas que são só para internet, ou um sitezinho de jogos do Ben 10. A gente vai promover o desenho, então vai ter... Aí precisa da voz. Então muitas coisas vão... Game não existia. Hoje você dubla game, né? Você já dublou game? Ah, bastante. Fiz um agora que eu fiz um personagem, um dos protagonistas, que é o Detroit Become Human. Que é... Deve ser tiro, né? Porque Detroit Não, e é bom, cara. É tipo um GTA da vida, então? Ah, eu não entendo nada de game, não sei o que é GTA. Diz que é tipo um filme, onde você... Até eu falei, pô, eu sou ruim de jogar. Eu falei, não, isso aí você não precisa ser bom. Porque é um jogo mais de decisões e escolhas. E aí, dependendo do que você decide, a história te leva para um lado. Ou, às vezes, o protagonista da história vira outro, porque você escolhe... Mas diz que é incrível. Putz, eu ia passar... pra caramba a dublagem. Você falou agora do game, eu ia passar agora a conversa pro teu personagem do Goku, mas você acabou de soltar que você não é gamer e seu público é gamer. Como é que você lida com isso? Putz, eu vou aprendendo e eles riem com isso, até pelo fato de eu ser... Mas é uma vulnerabilidade mesmo. Sim. Você fala isso publicamente, você não joga, tipo, você não é dessa Mas desde a tribo. época do Atari, eu sempre fui ruim. Então, a molecada, a gente ia brincar na casa de alguém e o cara tinha um Atari. Aí o pessoal começava a jogar, ficava louco. E como eu sempre me destaquei, certo. quando a gente ia jogar Atari... Você era um merda. Exato, eu só apanhava. Aí eu começava a inventar desculpa. Não, vamos jogar bola, vamos não sei o quê e tal, pra fugir daquilo, porque... Não estava acostumado a ser o pior. Era uma deficiência que eu tinha. E hoje, então, nossa, eu acho mais difícil ainda. Eu falo, como é que vocês conseguem jogar esse negócio? O jogo fácil, que é o carrinho lá, né, de correr e tal. Puta, eu não consigo. Mas teu público é o gamer. Sim. Mas Você é igual o traficante que vende a droga, mas você não consome ela. Mas eu queria, cara, eu queria. Até eu peço pro pessoal, às vezes, fala, pô, me ajuda aí, me ensina aqui. Eu já fiz alguns vídeos com gamers e eles tentando me ensinar ou me ensinando termos. E eu me divirto, cara, eu me divirto mesmo. E assim, você falou da mudança no mercado de dublagem lá para os seus 23, 24 anos, que você começou a ganhar mais dinheiro, você saiu da casa dos seus pais, da sua mãe, Sim. né? E isso meio que foi a mesma época que você começou a dublar Dragon Ball Z. Exato, eu comecei a dublar o Dragon Ball em 99. Que era o Dragon Ball normal, e passou 2000 Bob Esponja, Isso. foi aí que você explodiu. Ou Foi. não? Mais ou menos, porque juntou. O que trouxe explosão foi a internet. Porque as pessoas adoravam Dragon Ball e Bob Esponja. E aí o dublador começou a aparecer, a ter nome e rosto. Ah, porque antes era só uma voz. Exatamente. Aí com a internet, putz, esse cara é o dublador do Bob Esponja, do Goku, virou celebridade, antes era só um acessório. Exato. E aí eu comecei a ser chamado para muitos eventos de cultura pop, cultura nerd, cultura geek, que também existiam eram poucos, isolados, então tem no Brasil inteiro, onde você imaginar, uma vez por ano tem lá um evento e eu virei uma... Se você pudesse, por exemplo, se você não tivesse o seu estúdio hoje em dia, daria para viver só de presença Acho que VIP sim. em evento de nerd em Recife, no Rio, São Paulo, Acho que sim. Eu ainda faço bastante, em função não só da procura, como eu acho legal ter esse contato com o público. Certo. Isso é uma coisa que me ajudou muito a melhorar na minha profissão. Ah, é? É, porque é o Ué. seguinte, vamos supor, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Certo. Eu vou lá, se um dia eu estiver cansado, de saco cheio, ou o que quer que seja, eu vou lá e dublo mal e vou embora e ganho meu dinheiro e pronto. Quando as pessoas sabem que essa voz é do Wendel, reconhece, então eu preciso manter qualidade no meu trabalho, porque vão saber que sou eu e tal, né? Antigamente você era anônimo. Então, como eu passei a ser bastante conhecido pelo público que gosta de dublagem e tal, eu tinha que manter a qualidade do meu trabalho em alto nível. Então, Cobrança esse subiu. contato com o público me ajudou A ficar ainda melhor, ser melhor, exatamente. no que você fazia. Como dublador, como diretor. E hoje eu tenho um grande respeito assim, no mercado por todos os dubladores em função de uma
de uma qualidade que eu assumi, mas muito em função dessa troca com o público. Entendi. Então, você, o corpo a corpo, a parte política do negócio também faz... Me ajudou muito. Te ajuda. Muito, 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 muito. E faz com que eu me cobre cada vez mais. Então, às vezes eu vou fazer um trabalho, eu fico morrendo de medo de ficar uma merda. Porque eu falo, porra... Pô, mas perfeccionismo é o maior procrastinador que existe. Pô. E aí eu fico o meu contato me ajuda a ter o feedback. Porque o dublador não tem feedback. Porque no teatro, o cara te aplaude ou te vai... Na hora. O ator que está na TV, quando ele sai na rua, as pessoas falam, porque reconhecem ele pela TV, falam, puta, você está incrível, você está ótimo e tal. Na dublagem não, eu faço o filme e as pessoas vão assistir em casa. Só vão descobrir cinema. que você é quando você faz sua voz aí nos... Tá. Então, esse contato passou a me dar feedback. Então, às vezes eu faço um trabalho que eu fico com medo, e falo, pô, será que vai ficar bom? Não sei o quê, eu tenho que tomar esse cuidado, pá. Aí quando eu cruzo com as pessoas nos eventos, agora no canal e tal, aí eu tenho esse feedback, que poucos dubladores têm. Um feedback do seu trabalho. Humano, feedback Exatamente. humano. Então, putz, pra mim foi fundamental e é genial, porque ao mesmo tempo me incentiva e me traz desafio o tempo inteiro. E essa ideia de virar profissão youtuber? É loucura da minha mulher. Ah, ela que te lançou como youtuber? É, porque assim, ela sempre trabalhou com produção, né? Produção certo. de TV e tal. E aí eu precisei dela lá no estúdio para me ajudar. A gente abriu um estúdio e aí eu precisava Aí você de bidou alguém ela, de ó. confiança. Aline, sai por favor. Isso, eu sai preciso da que você toque. HBO e me ajuda. Ela era da aqui. HBO. Exato. Foi aí que ela entrevistou o Brad Pitt. Isso. Você não tem ciúme, não? Não. O Brad Pitt olhou pra ela... Mas ele não tem me apegado. Ah, moleque! Porra. Pessoal, depois eu compartilho o vídeo da esposa do Wendel, antes de ser esposa do Wendel, Sim. tomando um olhadão do Brad Pitt. Deu uma secada. Deu uma secada, cara. Deu uma secada. E ela E você entrevistou- fala sobre isso rindo. É engraçado, cara, é tranquilo. Pô, Quem pega sou eu. Eu sou autoconfiante, pô. Eu conheço minha história. Respeita! Aí, o que eu tava falando? Não, do YouTube. canal, ela né? virou tua manager. Porque aí ela queria produzir conteúdo e tal. E ela até pensou em fazer algumas coisas pra ela, tipo um canal pra mães novas, ou um canal que, sei lá, que falasse sobre qualquer coisa. Mas acho que ela não teve muita coragem de se colocar na frente da câmera e tal, sei lá. Não é pra qualquer um, né? Suponho Botar a que seja cara por assim. aí. Aí ela falou, e se a gente fizesse um canal pra você? Aí eu falei, não quero. Não quero, não gosto, faz tempo que eu não falo pra câmera e tal. Então foi meio de má vontade. Só que começou a ser legal. Qual foi o turning point, assim, caramba, isso aqui pode ter uma atração legal, pode dar um dinheiro... Foi gradual. paulatino, Foi gradual. Foi lendo os comentários das pessoas. Que é um feedback desse que falou. Exato. É um tipo de feedback. Porque às vezes eu falo, putz, mas eu vou falar sobre o quê? Vou ficar falando sobre dublagem, tem uma hora que não tem mais o que falar e não sei o quê. E aí eu descobri que não. Tanto que os meus filhos aparecem nos vídeos, a Aline aparece. Eu começo a falar de tudo, claro, de dublagem, entrevistando dubladores e tal, tirando dúvidas, mostrando curiosidades. Mas hoje eu posso falar do que eu quiser. Você pode ser você mesmo. Porque eu sei que as pessoas hoje gostam de mim. É claro que os personagens, né, ajudam. Verdade. Elas começaram gostando do Goku e do Bob Esponja, mas hoje, através dos vídeos, através do corpo a corpo que você faz, começaram a gostar do tiozão. Também, exato. E do eu Wendel brinco tiozão. com isso, eu sacaneio pra caramba. Mas teu público é bem jovem. bem mais jovem, então que você é um tiozão pra eles mesmo. Sim, exatamente. Tem uma galera que vai de até uns 30 e poucos, que assistiam Dragon Ball quando eram crianças ou adolescentes, né? Eu devo estar no topo da sua fanbase, que eu tô com quase 30, eu tenho 28, quase 30. Então é basicamente isso. Eu já tava pré-adolescente quando a saga do Majin Buu saiu na Globo. Foi quando bombou, né? Sim. Quando Eu era o rei da TV Globinho, porque passava As Aventuras de Jack Chan. Você era o Jack Chan? Sim. Eu assistia Jack Chan. Eu adorava. Passava As Aventuras de Jack Chan, Bob Esponja e Dragon Ball. Na ordem. Na sequência, exatamente. Com vozes diferentes. Tipo, você faz uma voz. Qual era a voz do Jack Chan?
era uma coisa mais baixa aqui, era assim, Jade, tudo tá na respiração, mais tio e tal. E o Goku já é uma coisa aqui, né? Oi, eu sou o Goku. Então é tudo mais alto, um tom Mas mais o acima. Goku parece mais a sua voz natural. A voz do Wendel na conversa. Acho que sim. De vez em quando eu dou esse tom mais alto e tal. Tá, e do Bob Esponja? Do Bob Esponja foi uma coisa que eu nunca fiz na vida, que era personagem com voz caricata. Foi uma novidade. Mas você já recebeu a voz caricata americana? Sim, eu fiz o teste me baseando na voz original. Tá. E talvez seja a voz, você diria que o Bob Esponja é mais marcante do que o do Goku. Te param na rua mais pelo Bob ou pelo Goku? Não, pelo Goku. O Goku é mesmo? O Goku é um negócio impressionante. Impressionante. O carinho que as pessoas têm pelo Goku é um negócio fenomenal. Surpreendente. Mais do que qualquer dublador, por exemplo, possa imaginar. Porque é incrível. É diário manifestações de carinho, ou de histórias pessoais, é uma coisa, desde falar de depressão, a morte porque de o Goku mãe, era meio motivacional também. Sim, no final dos episódios tinha umas lições de vida ele do Goku. todo não desista nunca, tente se superar, procure gente melhor que você, seja leal, seja fiel, dê o máximo de si, encare as coisas sempre com leveza, com bom humor. O espírito dele é esse. Então eu acho que inconscientemente é uma coisa que ou as pessoas adoram ou gostariam de ser. Então as pessoas sentiam gratidão ao personagem Goku. E isso se leva de geração em mim, geração, se materializa em você. Na minha voz. Sendo o cara do negócio, caramba. Não, é impressionante. Vai desde, é isso que eu te falei, vai de gente que fala que sofria maus tratos e que assistir Dragon Ball era o único momento de felicidade. Tem de tudo. São muitas manifestações. E hoje em dia, cada vez mais, agora, talvez em função do YouTube e da reexibição, né, da nova série de Dragon Ball, crianças, cara. Tipo, que moleque de 8, 9, 10 anos. Mas não passa mais Dragon Ball na TV? Passa o Dragon Ball Super, que é uma nova série, né? Passa no Cartoon. O Goku deve ter uns 60 anos já, então. É o mesmo Goku. É o mesmo Goku? Ele tá até mais desencanado, mais molecão. Ele tá mais... E o Goten já tá adulto, não? O Goten, sim, tá grande. O Gohan já é um tiozinho de óculos. Goten que tá anda grande, de tá. pullover. Caramba, Mas o Goku é a mesma figura. Você assiste, não, né? Eu não tenho tempo. Tu passa, porra, Deus, seu dia inteiro... eu trabalho vamos falar mais bastante, sobre a sua... Tenho 3 filhos. Aquela sua... Você falou que passou por todos os estágios da sua profissão, que foi ator primeiro, depois você foi dublador de, coadjuvante, né? Começa com dublador coadjuvante. Pontinhos, né? Menino 2, menino 3. Tá. Aí depois você é dublador de protagonista. Aham. Dublador de, grandes personagens. E o próximo passo? Diretor de dublagem. O que faz um diretor de dublagem? Ele assiste o filme e escala quem vai dublar cada personagem, né? Ele escala o elenco. Sério? Ele escala o elenco, assiste o filme. Então você assiste o filme legendado primeiro? Não. Porque você falou que teu inglês não só é tão... original, sem legenda. Mas eu tenho o texto traduzido já. Já tenho o roteiro traduzido. Tá. Então eu vou assistindo e ele vou escalando. O John vai ser o Ryan. A Mary vai ser a Fernanda. Putz, é gente pra caramba. Aí você escala um por um. E você paga cada um desses daí também? Não, o estúdio paga. O diretor, ele é um... Ele é um freela, que nem o dublador. É um intermediário, Exato, é um cast. É o cara que fica no meio, exatamente. É o cast, entre o elenco e entre a empresa. É um cargo de confiança, porque você vai cuidar não só da qualidade do produto, mas também como do custo que aquilo vai ter. Tá. Então, o diretor, ele assiste o filme, escala o elenco, aí dirige os atores artisticamente e também na parte técnica de sincronismo, e ele é responsável pelo todo. Como é que o filme vai ficar no final das contas. Deve ser estressante pra caraca essa parte. E você tem que ser um pouco psicólogo, porque tem um ator que é legal, tem um ator que é chato, tem um que é super extrovertido. Aí ficou ruim, você fala, não faz de novo, daquele tem que ser... Tem que falar com jeitinho. Jeitinho com um, jeitinho com o outro. Isso, exatamente. Você tem que ter essa... Isso deve ser estressante pra caraca. Jogo de cintura. Gerenciar pessoas num negócio desse
tão minucioso, tão perfeccionista, deve ser uma bosta. Me desculpa, tá? Não, mas porra, é dolorido ser diretor de dublagem. Porque é isso, você lida com a grana do filme, né? Com o custo que ele vai ter, com o prazo, porque então não dá você pra apanha dos dois lados. de tudo quanto é lado, é. Você E apanha você ainda tem que cuidar para que fique artisticamente bom. Ah, é você que escuta, opa, deu um... Sim. Ou tipo, meu, não é isso, ele tá mais triste. Aí o cara faz, Como não. se fosse um diretor de cinema mesmo, Exato, falando, é. ó, bota mais sangue nisso Isso, aí. é exatamente isso. Joga uma lágrima acima. Fala, pô, Puta tá que pariu. falso, tá falso, grita de verdade. Tá falso. É bem estressante e cansativo e você tem que saber lidar para não criar um clima ruim entre você e o ator, porque daqui 2, 3, 4 filmes você vai trabalhar com aquele cara de novo. Porque, você falou, é freelance, tipo, é todo mundo ali. Aham. E você já lembra a voz de uma pessoa, você conecta com a voz do filme Isso. ali, pô, você é esse cara. Exatamente. Ou você tem, tipo, uma base de dados, pô, vai ter o Tom Hanks Não, aqui, tá tudo- Tom Hanks é ele. Tá tudo... Não. Até existe, hoje em dia existe. Tá. Mas eu Você utilizo quem, por pouco. exemplo? Você é Edward Norton. Ryan Gosling. Ah, você fez La La Land, então era você? Não, La La Land eu não fiz, foi dublado Tá. no Rio de Janeiro, fiquei bravo. Ryan Gosling, Edward Norton. Eu dublo o Ryan Phillip, então tem uma série conheço. no Netflix que ele faz o Shooter. Que eu, Ah, o protagonista do Shooter, sei. e que mais? Dublei ele em outros filmes. O Ashton Kutcher já dublei. Sempre ele, não. Não, hoje em dia, para Então cada varia, ator, tá. você tem aí 3, 4 dubladores. É mesmo? É. Com a voz Pelo parecida. volume do trabalho. Nossa, sério? E também pela, assim, é isso que eu te falei, da regionalidade. Então, às vezes o filme vai pro Rio de Janeiro, então vai ser alguém que dubla lá no Rio. Tá. Vem pra São Paulo, putz, quem é que faz ele em São Paulo? Tá, Então, beleza. funciona um pouco assim. Entendi. Tanto que às vezes você dubla um ator numa série, e aí num longa-metragem, se o longa foi lá pro Rio, vão acabar chamando outro cara. Tenta se manter, mas é muito difícil. Entendi. E também pela agenda. Verdade, Às verdade. vezes o cara me chama e eu falo, putz, Não tenho como fazer. Então, Entendi. a saga Crepúsculo, eu dublei o Robert Pattinson, e aí dublei ele em vários é? outros filmes. Caramba. E aí tem essa galera. Pô, mas o Robert Pattinson tinha 18 anos no filme e você tinha 30 e caralhada? Mas a minha voz é leve, né? Eu não tenho muito grave. É eu verdade. sempre dublo caras mais jovens. Tá, o Goku... É verdade, o Goku tinha seus 20. Entendi. Né? Minha voz tem um registro leve. E o próximo passo que foi de diretor de dublagem para dono de estúdio. Que é um Teve puta um- de um estúdio. teve um antes. Ah, o que teve antes? Coordenador de dublagem, que é pior ainda. Pior do que o diretor? Porque aí realmente você fica entre a cruz e a espada ali. O dono do estúdio acha que você está privilegiando o ator e os atores acham que você está privilegiando o estúdio, que você é patronal. Então você apanha mais ainda dos dois lados. Exatamente. Porque o coordenador, ele é responsável por todos os estúdios, ele está acima dos diretores, está mais próximo do estúdio e do cliente e do resultado econômico da coisa. Mas é uma experiência muito, muito legal. Tá. E aí, depois disso, exato, eu virei dono de estúdio. Que é um puta de um estúdio, diga-se de passagem, eu fui lá Obrigado. umas 2 semanas atrás. Estrutura mega moderna, uma casa maravilhosa. É bem bacana mesmo. E é grande, né? Tipo, É você grande. virou um empresário. Quantas pessoas trabalham lá? Funcionários tem uns 20. Tá, mas entra e Juntando sai, os tem um fri- entra e sai umas de 300 pessoas por 300 mês. pessoas por mês entram e saem ali do Exato. estúdio. Exatamente, é uma Nossa loucura. senhora. Fora os tradutores, né, que a maioria trabalha de casa. A maioria não, todos trabalham de casa, né, os tradutores dos filmes, das séries. É tudo freela e eles trabalham da casa Então é a deles. Aline que administra essa galera toda, paga essa galera. Puta que pariu. Não, é um inferno, cara. E cliente pedindo isso, pedindo aquilo, troca isso, muda o prazo e aperta. É um perrengue. Caramba. Então, mas tem sido legal porque também eu tenho aprendido coisas que eu não sabia e entendido mais algumas coisas. Porque quando você só é o dublador ou o diretor, você tem uma visão da coisa. Quando você Artística. tá do outro lado, Tá. você fala, É por não isso que era tá. bem assim. Né? Então, isso é legal. E eu, como continuo sendo ator, dublador, diretor, também eu fico um pouco nessa divisão. As pessoas me conhecem artisticamente, a minha história, mas agora ele é dono de estúdio. Agora ele é o
o empresário impiedoso que quer arrancar o meu corpo. Tá, então, entendi. Isso é difícil. Quando eu vou me colocar sobre algum assunto... Eles não te veem mais como cuidado. Colega que também é dublador. Eles Até que vejam como patrão. Exato. Até que ponto eu estou apenas pensando na minha empresa e não no coletivo artístico e tal. Isso é um pouco chato. Mas eu também esperava já isso. É uma coisa que, nossa, que decepção. Você espera um pouco isso. Até porque talvez eu tenha tido esse pensamento, esse tipo de atitude lá atrás. Beleza. Então a Unidub tá aberta, tipo, vamos lá. Quem estiver ouvindo aqui, vai que tem um produtor grande, sei lá, uma empresa aí, como é que é? Por que a pessoa contrataria a Unidub? Uma empresa grande, institucional, sei lá? A gente faz qualquer trabalho de voz, né? Tanto de versão, localização, mas também de comercial, de narração para empresa, para URA de telefone de empresas. Você faz? Tudo que precisa de voz, que precisa de audiobook, a gente faz, porque a gente tem um leque muito grande de profissionais, né, de vozes, e a gente tem todo o equipamento e aparato profissional de qualidade para fazer. E modéstia à parte, a gente é muito fera. A equipe é ótima, os atores, locutores... Então você se posicionou no topo do mercado, já começou focando os grandes clientes e as grandes contas. Você não quis começar de baixo, assim, pegando as migalhinhas, não. É aquela coisa do leão que a gente fez. O leão, que é o palestrante, o taxista, ele fala que ele vai caçar antílope. Ele deixa as galinhas para as hienas. Exatamente. No seu caso é você vai caçar antílope. O teu estúdio é para antílope. A gente sempre começou pensando lá em cima. Primeiro porque, foi como eu construí minha história. Né? Excelência, Eu tenho um amigo que falava isso. Eu não nasci para ser pneu traseiro. Quem nasceu para ser pica nunca vai ser cu. E aí, então eu já quis ir para as cabeças. Então a gente conseguiu estabelecer uma posição. Então não só os clientes como os atores veem a gente de uma forma diferente, com mais respeito e tal. E você briga com menos gente, né? Você tem 50 estúdios, 45 estão lá embaixo e se engalfinhando a troco de migalhas. Então tem 3, 4, 5 estúdios que brigam lá em cima, em alto nível, brigam no bom sentido, né? Porque você acaba sendo parceiro, enquanto os outros são mega concorrentes, a gente acaba sendo um pouco parceiro um do outro, porque cada um ocupa o seu espaço se ajuda e se respeita. E essa foi uma meta desde o começo. A gente acha que está no caminho bom. Eu acho que em médio prazo nós seremos o número 1 mesmo. E eu tento trabalhar nos anos 90, a Herbert Richards. Exatamente. Versão brasileira Unidub. E tanto que eu morro de medo assim, de sair algum trabalho feito lá por nós ruim. Porque aí perfeccionismo do caramba, é um controle micromanaging que deve te estressar pra caraca, porque isso aí você não consegue terceirizar, né? Não, mas tem uma coisa... O controle de qualidade é teu. Eu procuro procurar é bom, mas eu tento achar gente que tenha o mesmo brio. Tá, beleza. Entendi. Sabe? Porque se eu conseguir uma equipe assim, eu consigo ficar um pouco mais tranquilo. Eu sei que o Ryan... ele vai fazer o que ele puder para ficar genial. Tá. E não, dar uma de... como é que se diz? Funcionário público que... beleza, se eu fizer assim, o assado vou ganhar o mesmo tanto. Então, eu procuro achar essas pessoas que têm brio pessoal, de querer ser diferente, de querer... Eu quero ser melhor que você, mas não por inveja. É característica do líder, do gestor, que você, cara... Você não foi gestor na sua vida, você foi um cara de executar. Sim. E isso que você está falando é uma mentalidade de um gestor, de um cara que parece que passou a vida dele sendo gestor. Sendo isso. Tá vendo, Aline? Caramba. E aí, vamos lá, a gente já falou de YouTube, falou de dublagem, direção de dublagem, coordenação de dublagem, businessman, e agora você está entrando no outro mundo de curso online. Que porra é essa? Isso.
Conversando, né, com a minha mulher, a gente conversa muito. E eu sou um cara que eu falo bastante. Certo. Não só profissionalmente, mas eu gosto de conversar com as pessoas. E eu tenho essa história de vida, que eu acho que pouca gente tem. Eu fui filho mais novo, o pai ausente, minha mãe se matando para educar a gente, sim, criar e trazer comida. Eu fui pobre mesmo, de passar fome. Porra, mano. E eu tava trabalhando nessa época, não tava... Pô, pra quem vê essa cobertura maravilhosa de São Paulo, que você mora aqui duplex com piscina e a porra toda, meu Deus do céu, então, parabéns, eu acho puta que o pariu. Que essa história toda, essas experiências todas... tem que ser compartilhado. Exato, me formaram de uma maneira diferente. De eu ter casado e me separado, do meu primeiro filho ter nascido com um problema sério de saúde, passado por cirurgias e não sei o quê. Então... E eu acho que, de certa forma, eu obtive sucesso em quase tudo que eu fiz. Sim. Então, o curso online surgiu um pouco daí, de achar que através da fala, porque eu treino dubladores todo dia. Eu explico a eles, você tem que falar assim, você tem que falar assado, a dicção não saiu. A entonação, a dicção, entendi. A parte toda da comunicação... Que nada mais é que uma venda pessoal, marketing pessoal, tudo começa pela maneira como você se expressa e como você cria o laço através da comunicação. Então, foi isso. A gente chegou a essa conclusão de que era hora de compartilhar um pouco isso, que eu podia ajudar pessoas a, de repente, sair da timidez, ou parar de se autocriticar malucamente, ou por que eu dou aula e os caras não prestam atenção no que eu falo, não absorvem o que eu falo, porque talvez você esteja falando do jeito errado. Então, vamos lá. A sua postura pessoal no dia a dia te atrapalha a fazer com que as pessoas queiram te ouvir. Tua postura pessoal, que você faz no teu trabalho ou em casa, às vezes eu não quero te ouvir porque você já me vendeu um negócio que não... O teu perfil é um perfil que eu não quero ouvir. Então, passar como trabalhar, por todos, exatamente, para que você consiga... Tô pensando aqui, advogado, professor... Cara, todo mundo, quer dizer, teu público-alvo o quê? Estudantes também? Estudantes, mas eu penso muito até em adultos. Às vezes o cara... Tipo isso, esse exemplo, né? O cara é professor, ele é professor há 15 anos, mas ele nunca falou bem. Ele nunca soube se comunicar com o público dele, que é o aluno, e às vezes o cara acha que o problema está no aluno. Não, mas está no delivery, no jeito que ele entrega, através da comunicação, da voz dele. Exatamente. Então seria um curso de delivery. Exatamente. E isso eu acho que vale para todo mundo. Às vezes, até para o cara que quer namorar, ele não sabe chegar nas meninas, ou o contrário, a menina não... Porra, eu entrevistei um coach de relacionamento, um cara que basicamente ensina os caras a pegarem mulher. E ele ensina em Londres, em Barcelona, em Estocolmo, e cobra 3 mil euros para as pessoas. E ele tem cliente muito top. Sim. Ele fala que o principal é a impostação da voz na hora de chegar na mulher. Faz muita diferença. Mas isso vale também para o ambiente de trabalho. Porque você quer encantar o seu chefe, de certa forma. Você não quer levar ele para a cama. Mas né, você quer mostrar para ele que você é bom, que você é capaz, que a tua ideia é genial e tal. Só que se você não conseguir falar isso, passar isso, fazer ser ouvido... Você vai ser um Zé Ninguém. Exatamente. Aí às vezes o cara do lado ali, que é um merda, consegue... Porque ele... Já vendeu o curso, o Wendel. Eu vou comprar essa porra e essa galera aqui vai comprar também. Vou deixar o link aqui embaixo do curso, né? Boa. E eu tento me comunicar de uma forma também natural. Eu não gosto muito daquela coisa professoral que o cara fala, olha, eu vou te ensinar, você vai falar igual a mim, porque... Eu quero falar assim do jeito que eu tô falando com você. Pô, até porque eu acho que a pessoa se identifica mais com isso. E aí que tá, vamos lá. Vou te dar um exemplo de um outro camarada que tá no nosso Mastermind, que ele tá... Gravei um podcast com ele. Ele dá aula de Excel pela internet. E também presencial. Cara, tem 500 pessoas dando aula de Excel. Por que ele fatura 3 milhões por ano com 25 anos? Porque ele é fanfarrão. Ele dá aula de Excel na linguagem do público-alvo dele, que é o cara que está na faculdade, está procurando estágio ou que está começando dentro de uma empresa. Enquanto o resto do mercado, você vai na fórmula
H1, fazer soma C, tipo, Aham. não tem esse delivery. E o diferencial do João, por isso que ele ganha tanto dinheiro com internet, com negócio, é que ele é o delivery. Ele comunica, né? É o produto, cara. O produto é o mesmo, tá? O curso de Excel, ele ensina a mesma coisa. A diferença é que ele é um cara zoeiro e ele comunica bem. Aham. E passa o conteúdo. Passa o conteúdo. De uma forma legal. Então vende aí. Senhoras e senhores. Qual é? Oi, eu sou o Goku. Não, mas é isso aí, Pô, galera. você tem a coisa de artista que artista não sabe vender, cara. Geralmente o pessoal que vem das artes, tu bota nele, ó, vende agora, viado. Mas eu Você tenho travou agora. eu tenho Você acabou de dificuldade. travar. Eu tenho dificuldade de Tirar dinheiro do seu público. Não, Tirar não, é de pedir. dizer que, Dizer, olha, isso que eu quero te falar, não sei o quê, eu vou vender, não vou só te falar. Né? Isso eu tenho essa dificuldade, acho que até que é uma questão artística mesmo. É que nem, sei lá, as pessoas que o cara é médium e ele acha errado, não, porque esse dom foi feito para você dar para as pessoas, mas o cara precisa comer também. Verdade, e se aquele verdade. dom é o único que ele tem. Mas eu acho que, cara, é muito legal. Eu gostaria muito, assim, de que desde criança, de 10 anos, a neguinho super vivido, já de 75 anos, curtisse o curso, comprasse, ouvisse, porque eu tenho plena convicção de que ele pode ajudar. Ele vai ajudar. Porque eu não nasci falando isso da noite pro dia. Foram anos e anos e anos convivendo com adultos, convivendo com trabalho, falando, dirigindo, instruindo, sendo pai. E aí eu percebi que isso tem um valor não mensurável, mas um valor de agregar, de transformar vidas e pessoas, trazer segurança, empoderamento, autopercepção. E eu acredito nisso, que eu tenho praticado o que eu estou passando no curso. Por isso que é de ouvir e de ter empatia e de falar com gentileza. Quando você consegue fazer tudo, concatenar esses elementos, você já se comunica melhor e se torna um cara mais agradável. E ao mesmo tempo, imagina que legal se todo mundo tivesse essa capacidade. Como a gente ia se comunicar não só mais claramente, mas com menos conflito. Então, às vezes, conflitos que você tem no trabalho, ou em casa, com a sua família, ou não sei o quê, Tem a ver com delivery. poderiam ser muito facilmente resolvidos se você souber ouvir, tiver empatia, souber se comunicar e com gentileza isso. Né? Eu posso dizer, onde você colocou as chaves? Como posso dizer? Cadê Onde você colocou a chave? Entendi. E numa briga também, às vezes a pessoa está falando, estou brigando com você, você está falando um monte, em vez de eu ouvir o que você está falando, eu já estou pensando no que eu vou responder. Onde que eu vou te bater. E você não ouve a pessoa, você está pensando no que você vai falar depois. E você não ouve, não absorve. E às vezes no meio... Tem uma frase que eu adoro, que é: numa conversa entre o sábio e o imbecil, o sábio aprende. O cara sabe, ele consegue tirar lições mesmo de um imbecil. Você aprendendo a ouvir. E isso eu acho que, por mais incrível que possa parecer, o elemento principal da comunicação não é falar, é ouvir. Porque aí, eu te ouvindo, eu descubro o que você quer. E aí eu consigo te dar o que você quer. Caramba, que profundo. Mas é verdade. Então, você quer uma promoção? Isso é venda. Você quer uma promoção? Fala, eu preciso saber o que meu chefe quer. Vou ouvir, vou passar a prestar atenção no que ele fala, no que ele reclama, não sei o quê. E aí eu vou lá e falo: chefe, Rapport, PNL. eu tive uma solução para isso aqui. Bum! Agora, se você não ouve, você não vai dizer o que a outra pessoa quer. Então, além de aprender a falar, a pessoa aprende a ouvir. Que é dos dois lados da comunicação. Exatamente. Eu falar e eu ouvir. Exatamente. Caraca. Vendeu bem sem vender. Mandou bem pra caralho. Mas é o que eu acho, eu isso acredito aí. nisso. Entendi. E acho que pode ajudar todo mundo, porque me ajudou muito. Com certeza. Vai me ajudar também como entrevistador, cara. Eu faço esse podcast gratuitamente como uma escola, porque um dia eu vou ser um Danilo Gentili da vida. Que bacana. E esse aqui é o quase 40º episódio. E eu não ganho um centavo com isso. E eu espero que você me convide pro programa. Amém. Amém. Vamos botar aqui, ó. Vou botar até no meu caderninho que, putz,
o dia que eu ganhar meu talk show na TV, primeiro convidado vai ser o Wendel Bezerra. Maravilha, Ó, fechada. a lei da atração, Vou cobrar, hein? Não, mas a lei da atração é uma parada muito forte. Eu escrevi no Hackeando Tudo que eu ia ser escritor best-seller e eu virei escritor best-seller. Tipo, são vários momentos da minha vida que eu escrevi, mentalizei e virou. Determinei. Por isso que no começo da entrevista eu perguntei se você tinha sonho. Entendeu? Porque você fazia as coisas tão automáticas, assim, crescendo. Eu falei, mas e teu sonho? Teu sonho não era ser ator, não? Aí você falou, não, fui indo. E acabei virando. Isso, eu sou um cara feliz, você é um cara feliz. Sim, total. E eu sou feliz, às vezes a gente fica até meio assim de falar isso, que parece que é mentira. Mas eu sou feliz em todos os aspectos da minha vida. Família, com os meus amigos, top. com a minha família. Com tem um grupo mulher. de pôquer aqui. Sim. Tem um trabalho lá que você gosta. Se você não gostasse, você não ia ficar 12 horas na porra do estúdio. Exatamente. Escutando o dublador. Não, e tem um negócio que às vezes eu penso que eu vejo que acontece muito isso com as pessoas. Do tipo, e eu falei, porra, isso é genial que alguém falou. Que é o lance de, pô, eu não tô feliz aqui nessa empresa. Claro que a gente tem que procurar a felicidade. Mas se você procurar que nem um louco, você não vai ser feliz nunca. Então, você é o carimbador do cartório. Cara, ache um jeito de ser feliz nisso aí. Uhum. Não que você tenha que se condenar a ser o carimbador do cartório pelo resto da vida. Você vai procurando outras opções, vai se descobrindo, né? Mas enquanto você estiver carimbando, dê um jeito de ser feliz, porque senão você está se condenando ao inferno. A uma vida, porra, de merda. E aí você não sociabiliza bem, se você não gosta de você e tal, você não vai gostar de ninguém vai gostar de você. Então eu acho que falta um pouco isso também às pessoas. Busca ser feliz, cara. Acha um jeito aí, dá os seus pulos. Porque você só vai ser feliz se você for um Neymar, então você tá na merda. Porque Neymar é um a cada 10 milhões. Entende? Né? Você só não vai ser feliz quando você tiver o seu talk show. Eu tô feliz agora pra caralho. E é essa felicidade que vai te abrindo o caminho. Porque vira uma vibe, vira uma energia. E as pessoas querem estar perto de você porque você vibra bem, porque você aparenta ser feliz. Ninguém quer ficar perto do cara que tá ali pra morrer, encostado, né? Fala, porra, eu não quero ficar perto desse cara. Então, você... Cara, tá aí o segredo. Hoje eu comecei o ano com, sei lá, 20 mil seguidores. Hoje em dia tenho quase 150 mil. E a grande diferença foi que eu comecei a compartilhar minha felicidade lá, minha alegria. E as pessoas começaram a ver. Porque, querendo ou não, as pessoas não têm isso. Exato. Entendeu? Exato. E ser feliz também requer você buscar a felicidade, não esperar que ela caia no teu colo. E eu acho que isso tem tudo a ver com isso que você está falando. Que você vai indo atrás dela, ou enquanto ela não chega, eu sou feliz aqui ainda. Não vou ser só feliz. É meio clichê, mas é a história da jornada, né? É o caminho, Né, porra? Não é só lá o destino final. É o processo. E a gente tem que achar um jeito. E é o processo que você está trilhando desde seus 4 anos de idade para virar ou dublador do Goku ou youtuber de 1 milhão, o cara do curso online, o cara da dublagem, é tudo tipo... As coisas vão se conectando ao longo do caminho. Exatamente. Nessa pegada aqui, só para terminar, quando eu falo sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Já demorou a responder. É que eu admiro tanto... Uma pessoa, a primeira pessoa que vem na sua cabeça. Minha mãe. Top. E eu já sei porquê, até você não precisa nem responder. Pelo caminho que ela trilhou de... Putz, eu não sei, com estudo, dinheiro, amigos, celular, não sei o que, eu não sei se eu vou conseguir ter o mesmo sucesso que ela teve na criação dos filhos, né? Ou pelo menos na minha. Porque, tipo, hoje, porra, com empresa, com, porra, não falta trabalho pra você. Deve ser muito mais fácil criar as suas 3 crianças do que eles têm a sua mãe mais coisas nos anos 70 criando 5. Eles têm muito sozinha. Mais coisas, sozinha. Aqui você tem a Aline, você tem dinheiro, e tem a avó, tem... Putz, sozinha. Porque ela é nordestina, a gente estava em São Paulo e os parentes dela tudo lá. É da onde?
Coreaú, no interior do Ceará. Você é cearense também, cara de eu prata? nasci aqui. Tá bom, mas tem sangue cearense. Sim, minha Bate mãe aqui, meu eu sou pai... cearense, minha família é do Ceará, Minha cara. mãe e meu pai são cearenses. Minha família, meu avô, parte da família do meu avô, mais tudo do velho Ceará. nasceu lá e todos os outros já nasceram aqui em São Paulo. Tudo Ceará, a gente é do Ipu, mais perto da cidade de Betânia, no Ceará. E eu tô indo pra lá ver a casa onde meu avô nasceu, porque faz um... Pra mim, meu avô é um cara muito pica. Ele também cresceu do nada, pau de arara, foi garçom de restaurante chique no Rio e criou 5 filhos com aquilo ali, tipo, como sendo com gorjeta de restaurante. Eu acho não recebia salário. Eu acho invejável, porque é bem isso. Aquilo que a gente tava falando assim, pô, vou gastar 100 mil reais por ano só com educação para as crianças. Eu não sei se eles vão ter o mesmo nível de educação cultural que eu tive sem nenhum tostão. É o PhD da escola da vida. Eu duvido que teus filhos crescendo em condomínio vão ter o mesmo PhD que você teve trabalhando desde os 4 anos de idade. Eu vou tentar, porque eu sou bem... Você é mal, é? Você é mal? Sou. Então eu já penso nos negócios de sei lá, daqui a alguns anos meu filho se locomoveu o tempo inteiro de busão. É mesmo? Eu acho importante. Outro dia eu vi um cara atravessando a rua, o cara não sabia nem atravessar a rua. Sabe quando vai olhar atrás do carro, não sei o que. Bobão. E eu acho que a chance disso acontecer hoje em dia é gigante, porque a molecada de classe média e tal só anda de Uber. Fica no condomínio, anda de Uber, na verdade. Então eles não sabem pegar um ônibus, não sabem pedir uma informação, não sabem reconhecer, puta, aquele cara tá vindo, ele vai me assaltar. Acabou a bateria do celular, como é que vai pegar o Uber? Tá ferrado, tá Exato. fudido, como é que você vai pegar pra casa? Exatamente. Não tem dinheiro no bolso pra pagar táxi, tá fudido, Eu vou tentar passar isso um pouco pro meu filho. Aprender a pegar o metrô, aí se virar. E bem isso também que eu falei, não, mas tá perigoso. Então, o cara precisa aprender. Ele precisa aprender quando é que tá vindo o assaltante. Ou deixa ele ser assaltado 2, 3 vezes, que ele vai ficar mais esperto. Que isso, cara? Mas é isso mesmo. Como é que é a história, aquela história romântica da asa da borboleta no casulo, que o cara foi lá e cortou o casulo para ela sair, porque ele viu que ela estava sofrendo, e aí ela não conseguiu voar, porque ela não teve força pra abrir com a asa. Exato. Então tem que deixar, às vezes, apanhar um pouco para ficar esperto. Isso é o dilema do filho do pai rico. Eu vejo muito isso. Pessoal com pai que teve muito sucesso na vida e meio que blindou o filho ao mundo, e o moleque chega a seus 18, 20, 25 anos não consegue voar, porque foi exatamente isso. Foi ajudar a borboleta a abrir o casulo, a borboleta ficou ali e não conseguiu voar. Cara, borboleta que não voa não se alimenta, né? Não é uma lei universal, não é uma regra que dá certo para todo mundo, mas para mim deu. Então eu acho que... E eu nunca vou conseguir passar para eles, e eu tenho essa consciência, de tipo... porque você falar, não pode deixar a comida no prato porque tem gente que passa fome. Isso é uma frase abstrata. Certo. Eu sei. Porque você passou fome. E eu não quero. Mas também é idiotice se eu quiser que eles passem fome para entender. Não. É cretinice. Você não vai botar eles nessa coisa. Porque cada um não faz sentido. sentido. É verdade. Mas eu acho que a gente tem que... Caralho, você passou fome. Tem que passar menos plástico bolha na molecada. Que não faz mais ninguém. Eu costumo até brincar, dando um exemplo idiota. Fala, pô, mas ele pegou o ônibus, se perdeu e foi... E demorou 3 horas para chegar em casa. Sim, mas tá vivo. Eu nunca ouvi uma história de alguém que morreu. O que aconteceu que ele morreu? Ele pegou o ônibus errado e morreu. É verdade. Ninguém vai morrer desse troço. Então, às vezes, a gente tem que ralar um pouquinho. Verdade, No pain, no gain. Né? No pain, no gain. Bom, Wendel, para terminar aqui, eu vou deixar o microfone aberto, porque tem muita gente jovem e, querendo ou não, perdida, não sabe o que faz da vida. E, putz, depois de 1h20 de conversa, sem puxar teu saco, você sabe que eu não gosto de puxar saco de ninguém, mas foi a conversa mais profunda que eu tive em 40 episódios do podcast, tá? Então, porra, o microfone é teu. O que você tem a compartilhar com essa galera, cara? Cara, algumas coisas. É o tiozão, né? Vai, tiozão. Não, eu sempre indico pra você escolher uma profissão, uma diretriz baseada no seu coração, mas com consciência, não é tipo, eu quero ser
o astro da Globo, eu quero ser o jogador, porque isso todo mundo quer ser. Tá. Você tem que ter um pouco consciência da sua capacidade, de onde você pode chegar, e mais com o pé no chão e menos sonhador, lúdico, mas escolher o que você gosta, o que te dá prazer. Porque se realmente você tiver prazer em sei lá, construir elefantinho de barro, nada impede que você seja milionário. Exatamente. Ou você não precisa ser milionário, basta você ser feliz, porque é aquilo que você falou, o que é o sucesso? Né? O sucesso ele é muito pessoal para cada um. Né? Então cada um tem a sua noção de sucesso. E estudar, eu sempre digo para as pessoas estudar, e estudar não é ir para a faculdade necessariamente, é você estar aberto a aprender, seja com alguém, seja nos filmes, seja lendo, seja na vida, mas tente aprender, observe as pessoas, as coisas, leia, preste atenção, aprender faz toda a diferença, então eu chamo isso de estudar, que pode ser inclusive na escola, na faculdade, nos livros, hoje em dia com a internet só é ignorante quem quer ser ignorante, e tenha brio no sentido de não ser medíocre, de não ser de ficar na sua zona de conforto o tempo inteiro, né? Você viu alguma coisa que você não entendeu, não sabe, vai atrás. Você foi criado com leitinho, com Nescau, você tem mais condição do que um monte de gente no mundo. Então não se limite. Não se contente com você, tenha brio para que você seja não o melhor que fulano, ciclano, beltrano, mas o melhor que você consegue ser. Você não pode ser só isso que você é. Você consegue ser melhor. Então são as três coisas, são essas coisas, eu acho. Estudar, brio e fazer as coisas pelo seu coração. Porque se você se escolher simplesmente que essa carreira dá mais dinheiro, porque o papai falou, às vezes você vai se condenar à infelicidade. Já passei por isso. Por 40 anos, que vai viver, sei lá, entrou na profissão ali aos 20, você vai viver mais 40 anos pelo menos fazendo esse troço. Então, escolha com sabedoria, porque senão você vai se condenar à infelicidade. A pior coisa do mundo é ganhar dinheiro fazendo algo que você não gosta. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Desde, tô jogando bola com uma turma ali, o jogo hoje tá chato, o pessoal tá com papo fora, eu vou embora. Porque eu tenho esse compromisso com estar feliz. Um compromisso pessoal. Se eu não tô curtindo, eu levanto e vou embora. Não tretado, numa boa. Eu jogo poker toda semana, tem dia que tá chato, eu pego e jogo a ficha toda do all-in pra ir embora, porque eu não quero nunca me condenar a estar de saco cheio. Caramba, que profundo, cara. Bom, Wendel, muito obrigado por ter aberto as portas da sua casa, muito obrigado por ter pago a mentoria. Muito obrigado, cara. É isso aí, pô, eu tô sensibilizado aqui com tudo que você falou, pá. Bacana. Pô, muito legal. E é que ela é a voz da experiência. É um cara, putz, eu tô acostumado a entrevistar molecada de 23, no máximo 30. Chega um cara, tiozão de 44, putz, com o pé na porta, basicamente. Não, e você viu aquele dia lá que foi lá no estúdio, que eu falo merda pra caramba. Pô, sacaneio cada ida, cara, você tá... Eu me sinto falando o mesmo cara de 15, 16 anos, que eu sempre fui sacaneador, brincar, porque às vezes o pessoal me vê falando assim, pô, o cara é sério, eu falo, vocês não... Na minha turma lá, cada cara que ia aparecer lá, você sacaneava um atrás, aí depois apareceu o Pestana, aí veio um de cada lado, pá. E eu ainda me seguro, porque às vezes a Aline fala, para. Ela é teu termômetro, é? Eu também um pouco, porque se deixar... Você avacalha. Avacalha. Eu gosto de zoar. É o cara humano, cara. Wendel, muito obrigado, cara. Obrigado. Esse foi mais um podcast Mundo Ryan e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!